Pronto. Fala um pouco da importância do som para você, como que é o som para você? Tá. Bom, a importância do som na nossa área de audiovisual, quer seja a produção de cinema, teatro, vídeos, a importância é fundamental, porque é a forma mais primitiva de comunicação, né? Não é isso. Você pode falar que tipo, o som sempre é deixado por último na edição também? Tá. Se você quiser. Deixa eu falar um pouco dos primórdios então do cinema, né? Bom, na época do cinema mudo, o que acontecia? Os cinemas, eles tinham uma pequena orquestra, né? Que automaticamente, conforme o tipo de cena, se era uma cena de ação, uma cena de romance, eles iam intercalando as músicas para poder causar esse efeito, né? Ou seja, para poder complementar o espetáculo, né? Na verdade. Separado do som. Separado, na verdade era ao vivo, né? Tinha um maestro ao vivo, eles tinham uma pequena orquestra e o maestro ia, obviamente, dirigindo os músicos, né? Quer dizer, na verdade, quem é o maestro não dirige, ele... enfim, ele dirigia os músicos, então assim, a música acelerava, a música diminuía, a música era levada para um tom mais romântico quando acontecia uma cena de pseudo-beijo, né? Ou seja, aquela cena de atração e tal. O mais interessante que eu acho foi quando o pessoal começou a trabalhar o Foley, né? Que começou com o Jack Foley já na década de 40. Ele sentia essa necessidade de trabalhar a pós-produção do cinema, porque na época os recursos eram muito escassos, né? Então não existia a pós-produção eletrônica como nós temos hoje. Então o Jack Foley ele começou a criar, ele começou a gravar esses efeitos depois do filme pronto. Então ele que começou a criar esse esquema de quebrar um copo e gravar o copo para poder simular o copo que foi quebrado na cena. Ele começou, na verdade, a se preocupar com esse toque estético do som, na verdade, né? Que na verdade não seria mais correto dizer áudio, porque o som é o som que sai da minha voz e o áudio é todo som processado eletronicamente. Aí ele passa a ser áudio, né? Então, o interessante é que o Foley, essa técnica que o Jack Foley criou, é utilizada até hoje. Tem até um material depois para te passar. Se quiser, se tiver pendrive aí, né? Ah, eu trouxe. Aí eu te passo um material interessante, porque o que acontece? Toda vez que você trabalha uma cena, fica difícil você microfonar muitas vezes uma cena de ação, porque o microfone pode vazar, ou seja, ele pode aparecer no decor, né, na cena, que obviamente isso não é aceitável. E muitas vezes o som da cena de ação em si, ele não é legal, ele precisa de um reforço. Então é aí que entra o esquema de você fazer o Foley, né? Ou seja, os atores, os pós-produtores na área de áudio, eles vão trabalhar esse áudio de uma forma que ele fique mais evidente, mas não artificial. Você não fica uma coisa meio jocosa, fica uma coisa meio de piada, né? Fica uma coisa, não de piada, mas assim, ele força a realidade. É a mesma coisa quando nós vemos um filme americano, que você vê uma cena do Bruce Willis jogando um carro em cima de um helicóptero, você fala, pô, aí também é forçar a barra, né? Mas o interessante dessa arte do Foley, né, dessa complementação, dessa pós-produção necessária, é que torna o filme mais saboroso de você ver, né? É legal quando você sai do cinema e você fala assim, poxa, esse filme realmente foi um filme legal, né? E agora um pouquinho da diferença do mono, estéreo e agora o 5.1 surround. Legal. Ó, na verdade, o porquê do estéreo. Primeiro que nós temos dois ouvidos, né? Então a nossa sensação psicofísica, ela teoricamente estéreo, né? Na verdade. Então o que acontece? Eu estou falando com você agora. Então nesta sala o som ele vai sair da minha boca, ele vai bater nas paredes, no teto, embaixo, e você vai obviamente entender o que eu estou falando e eu vou ter um retorno. Eu tenho um retorno, na verdade, do meu centro psicofísico duplo, né? Porque eu ouço no esquerdo e no direito. O som mono, na verdade, seria o quê?
apenas um canal de áudio, isso falando agora assim da parte eletrônica, você teria apenas um canal de áudio onde você ouve uma determinada informação, né? Ou seja, seria o som básico. O porquê do estéreo? Vamos falar de música, por exemplo. Você tem bateria, você tem percussão, você vai ter corda, você vai ter vocal, você vai ter backing vocal, você vai ter... enfim, você tem toda uma pleiade de instrumentos e vozes. Se você colocar tudo isso num canal só, não fica legal. Então, o que a gente faz em estúdio, por exemplo? Eu vou trabalhar 2 canais, então eu vou colocar um grupo de instrumentos de um lado, que pode ser o canal esquerdo ou direito, isso vai depender do estilo da música, né? E o outro eu vou colocar no direito. Normalmente a gente separa a voz de frequências médias. Como a voz normalmente é uma frequência média, gira em torno de, sei lá, vamos colocar, 1000 Hz, né? Ou seria 1 kHz, até 3, isso mais ou menos para homem, porque hoje em dia depende, tem mulher que, você pega na Carolina, por exemplo, a voz dela é grave pra caramba, né? Então assim, numa média, para ter uma ideia, o que a gente faz? A gente pega de 1K a 3K, depois de 3K já começa a entrar já no esquema mais agudo, e o que eu vou fazer? Eu vou evitar colocar nesse mesmo canal instrumentos nessa faixa de frequência, eu procuro separar. Então, o que vai acontecer? Você vai ter uma qualidade maior, por isso que a gente mixa no estúdio, né? Ou seja, a gente grava separado, né? Normalmente, por exemplo, o cantor, o vocal, ele vai ter o fone de ouvido ouvindo uma base da música, e aí ele canta, a gente grava e depois você monta tudo. Basicamente o que vocês fazem hoje no Vegas, no Final Cut, né? No SoundForge nem tanto, mas principalmente nos programas que você consegue fazer a masterização, você consegue mixar, ajustar os níveis, né? Agora, eu tenho pensado muito nessa questão do 5.1, do 7.1. Tem até 7.2 que eu fui pesquisar. Então, já tem 22.1. Nossa. Só para ter uma ideia, já tem 22.1. Né? Tem uma... Tem. Na verdade, o que acontece? A ideia de você trabalhar o Sound Surround é que você tenha a sensação psicofísica de estar dentro do filme, né? Entre aspas, na verdade, né? Dentro do filme. Só que isso ainda é muito difícil de fazer, porque aí você esbarra na qualidade, né? Nós vamos falar depois de compressão, MP3, AAC, por que é isso, por que é aquilo. Mas na verdade o que acontece? A ideia é você, por exemplo, você está jogando um videogame, aí você é um soldado em primeira pessoa, de repente vem alguém atrás de você. Então a ideia é que você escute no surround quem está vindo atrás de você. Nesse esquema 22.1, por exemplo, que os japoneses já estão fazendo, já está pronto na verdade, né? A ideia é que você escute em cima, embaixo e dos lados. Então assim, numa configuração básica hoje, o que você tem? No surround você tem na sua visão, né? O esquerdo, o direito, o central, né? Os canais, os laterais, que já entra o THX, né? Invenção do Jorge Lucas, né? O mestre nessa área. E no fundo você tem o surround. Ou seja, você tem em todas as posições, teoricamente, as caixas acústicas que vão te dar o som no momento em que a cena acontece, né? Quer dizer, não é um trabalho fácil de fazer. Eu tenho ouvido muito o pessoal falar que produção de cinema em 7.1, o pessoal não tem muita perspectiva de fazer por enquanto. O pessoal eles estão trabalhando mais o surround, o 5.1, porque além de dar trabalho, o custo é muito caro. Fazer televisão é muito caro, fazer bem feito é mais difícil ainda, né? Porque ideia todo mundo tem, mas dinheiro, aí é aí que a gente esbarra nesse problema, né? Por esse 22 na casa das pessoas também? Sim, a ideia é fazer isso, né? Você já tem uns transdutores que seriam seriam várias caixas, né? Seriam várias caixas, mas existe um projeto onde a pessoa que vai construir uma sala de cinema, que é claro, que eu estou já falando de uma pessoa que tem muita grana para gastar. No cinema cabe, né? Uma casa da pessoa você vai ter... No cinema cabe. Não, você vai ter caixa lá, não, então, mas essas caixas elas são mais finas, elas não são tão largas.
elas trabalham no sistema piezoelétrico, né? Ou seja, é uma outra constituição, na verdade, de hardware, digamos assim, né? De falante. Então você pode embutir na parede, da mesma forma como hoje você compra uma televisão e você pendura na parede, né? Tá. Pode dividir o tamanho também. Se você Mais escolhe prático. o tamanho, e barato, né? Hoje é muito barato. A ideia é que isso vai se tornar barato, né? Claro que se você for pensar numa sala de cinema na sua casa, você não vai pensar na sua sala de estar. Você tem que pensar, obviamente, num outro projeto, numa sala ou num quarto. Mesmo que ele seja pequeno, você tem como dimensionar hoje, porque claro, você não vai colocar 1000 watts numa sala como essa, por exemplo, né? Ou seja, se a gente for pensar em RMS, que é o watt real, não é o PMPO, né? que é uma enganação, isso nem homologado, não existe, isso é bom para quem compra nos grandes magazines, né? E quem não é do ramo, mas se você colocar aqui, por exemplo, 10 watts, já é um som assim alto. O importante do som para mim, com relação à qualidade, ele não é basicamente a altura do som, mas a qualidade do som, a alta fidelidade do som. O que eu chamo de alta fidelidade? É alguma coisa que é fiel a alguma coisa. Então, não importa se você canta bem ou se você canta mal. O importante é que o equipamento ele seja fiel àquilo que você está informando ao microfone, aquilo que você está falando para o microfone. Né? Vai passar no microfone, o microfone vai por fio ou sem fio. Isso também depende do esquema do projeto, né? Ele vai passar pelo amplificador e do amplificador ele vai para as caixas acústicas, né? Então, se você de repente cantar mal, ou eu que canto mal, não significa que o equipamento não seja fiel à informação que eu estou passando para ele, né? Você pega, por exemplo, Roberto Carlos, Maria Bethânia, eles não usam microfone sem fio. Né? Quer dizer, essas pessoas que têm um ouvido diferenciado, elas não vão conseguir usar um microfone sem fio. Fica um som mais metalizado. A compressão digital ainda é uma coisa que eu tenho ainda... Quer falar um pouco sobre a compressão? Falo. Então... A compressão digital ainda é uma coisa que me soa mais como comercial do que algo qualitativo em termos de som. Então vamos falar do MP3. Por exemplo, o pessoal gastou, se eu não me engano, eles gastaram parece que 500 milhões de dólares para produzir o MP3. A compressão, os equipamentos, os chips, porque na verdade tudo caminha junto hoje, né? Se quem escreve um algoritmo do MP3 não consegue um hardware para que esse algoritmo possa ser implementado, não adianta, né? Então, como que eu acho legal o MP3? Eu acho legal se você está no metrô, no ônibus, ou indo para a faculdade, aí você pega esse foninho, que é o que todo mundo usa, você põe ele no ouvido, exatamente, você coloca no iPod ou no celular 800 milhões de músicas, né? E aí você pode escolher o que você vai ouvir e tal, sem compromisso. O que acontece com o MP3? Aliás, por que veio a compressão digital? Por que o digital veio? Não necessariamente para ser algo melhor e de boa qualidade, mas os fabricantes, eles pensaram muito no lado comercial, ou seja, na década de 80 era um barato. Imagina, eu tinha um Walkman da Sony, que era uma fita, eu tinha 30 minutos de cada lado. Né? Aliás, até tenho fita para te mostrar, se você quiser gravar depois. Fita e tem, gravador de rolo ainda tem o picape, tem até os um discos. lá em casa. É legal, isso é super legal. Então, o que acontecia com o Walkman? Você tinha uma fita onde você ouvia 30 minutos de música de cada lado, né? E a pilha não durava, ele era maior, era mais descômodo, né? Hoje, você consegue colocar num MP3 que dura a bateria, sei lá, um dia, meio dia, que seja, e você coloca uma infinidade de músicas. Porém, para essas músicas todas conseguirem ser locadas no equipamento, o algoritmo do MP3, ele corta uma faixa de agudos, ou na tua visão, uma faixa de agudos e uma faixa de grave. Ele ceifa isso. Porque na verdade o que acontece com o sistema de compressão digital? Você pega, por exemplo, uma música onde a palavra amor é citada 30 vezes. Se você for gravar isso no analógico, o que
que ele vai fazer? Ele vai gravar um arquivo WAV e você vai ter o quê? Numa música 40, 45 mega mais ou menos de música, né? Se você for passar isso por MP3, numa compressão normal aí de 96K mais ou menos, né, de taxa de amostragem, você vai ter aí entre 4 e 4,5 mega, ou seja, 10% do que você teria no Wave. Mas por que ele faz isso? Como é que ele funciona a compressão, para falar de uma forma assim bem básica? Ele pega essas 30 palavras amor e ele vai criar um índice para essa palavra amor. Ele vai pegar a palavra amor e vai jogar fora, ele vai ficar só com o índice, que aquele índice no algoritmo ele vai significar amor. Por isso que a música fica pequenininha. É a mesma coisa ele vai fazer com o restante das palavras, dos tons, dos timbres. Ou seja, quando for solicitado, ele vai mandar essa informação. Por isso que quando você baixa uma música da internet, né, torrent e outros softwares, você tem lá a taxa de amostragem 320 kHz. O que significa isso? Toda vez que o teu player for pegar começar a tocar essa música, vamos supor, você pega Iron Maiden, The Number of the Beast. Quando ele vai começar a cantar, quando a música vai começar, ele vai pegar essa informação e vai ler 320 mil vezes, para depois você ouvir. Por isso que existe o buffer, né? Ou seja, é um sistema de armazenamento que ele lê, joga no buffer e aí você começa a ouvir. Claro que isso é tudo muito rápido, né? Nem percebe. Você nem percebe, o processamento é muito rápido. Agora, é óbvio que isso depende também da qualidade de origem dessa música. Se você pegar um LP em bom estado, sem riscos, sem ruídos, né? Difícil, né? É difícil, mas se você pegar um LP desse e passar por um Wave e passar por uma outra forma de compressão, se você for usar o AAC, por exemplo, né, que o pessoal da Apple usa bastante, ou se for trabalhar no formato digital, H264, que também usa o AAC, que seria o H264 na TV digital, ele é um MPEG-4 melhorado, né? Ou seja, onde que eu quero chegar com essa conversa toda? Para que ele seja comercial e permita a portabilidade que nós temos hoje com relação a tudo, né? Notebook, celular, GPS no carro, você tem... na verdade o celular deixou de ser, né, um aparelho onde ele apenas faz ligação telefônica. Ligação telefônica no celular hoje é um mero detalhe, né? Porque você tem um microcomputador na mão, né? Você pega um iPhone, por exemplo, é maravilhoso os aplicativos que ele tem. Então, esse esquema da compressão, por que ele existe? Ele existe para que a música, para que o conteúdo caiba em algo desse tamanho, né? Um dispositivo infinitamente menor do que a gente tinha na década de 90, década de 80, né? A mesma coisa é a ilha de edição, né? Mesmo na parte de áudio, você tinha as fitas beta, né? Uma ilha de edição custava $250 mil na década de 80 e ocupava uma sala como essa, sem contar as prateleiras de fitas que a gente tinha que trabalhar, né? A edição de áudio, a gente pegava a fita e cortava na diagonal e emendava para poder editar o áudio, né? Aí hoje é muito fácil, né? Você vai na Santa Efigênia, você compra um computador, na esquina o cara te vende um CDzinho com o software que você quer e você monta uma ilha de edição na sua casa. Claro que também a qualidade é discutível, né? Mas com relação ao som hoje, como é que eu vejo o som hoje? Ainda com alguma ressalva com relação à qualidade que a portabilidade justifica, né? Eu prefiro ter um som, eu prefiro ouvir MP3 do que não ouvir nada. Claro que você não vai comprar um Walkman hoje, você não vai... existe hoje uma questão não só da portabilidade, que é uma questão social, né? Meu filho pediu há pouco tempo atrás para trocar o celular dele. Eu falei, pô, mas você já tem, né? Pô, mas é que a galera já está com o iPhone XYZ. Quer dizer, é também uma questão social, né? Agora, a compressão veio para ficar, né? Os formatos é que vão mudando, vão melhorando, né? Você tem, por exemplo, hoje os sistemas em shows, ainda o pessoal utiliza muita coisa analógica, né? Porque quando você vai tratar os graves principalmente,
pô, fica muito melhor você pegar um amplificador toroidal, que tem uns transistores e tem uns transformadores diferenciados, usa muito fio de cobre, é uma coisa muito pesada, é voltado para a área de shows, para poder aguentar essa pancadaria toda de um show. Ele é muito mais legal, ou seja, a qualidade ainda é superior, né? E até para finalizar esse esquema da qualidade, que você pode cortar e depois jogar lá na alta fidelidade, por que os guitarristas preferem a válvula? Porque a válvula, ela é fiel, ela não passa por um artifício eletrônico que vai comprimir, vai metalizar, vai achatar o teu som. Né? Daí você pega, por exemplo, um guitarrista que vai tocar com um console valvulado e outro que vai tocar com um console transistorizado, quer dizer, o som tem diferença, né? Você pega, por exemplo, imaginando, né, que todos sabem o que na verdade é o som de um bumbo tocando, o que o bumbo faz? Ele faz tum. Daí o que acontece? Você pega a baqueta, você bate no bumbo, aquilo é um couro, esse couro ele vai vibrar, né? Se fosse numa corda de violão, na faixa de 440 vezes por segundo, no bumbo menos, mas ele vai fazer o quê? Tum. Então se você pegar um som bom, você vai ouvir o quê? Esse tum, você vai ouvir essa vibração, esse rabicho do som, essa sequência do som. Se você pegar um MP3, andando na rua, vai fazer tum. Quer dizer, então isso falta a fidelidade ao som, né? Você fala algum software bom, assim, pra... Olha, software hoje, eu sempre coloco assim, quando eu faço um projeto, por exemplo, de um estúdio, ou de uma pequena emissora de TV, ou de uma grande emissora de TV, né? Hoje em dia você tem como colocar custo-benefício, né? Então, por exemplo, eu até faço uma brincadeira da galera de sertanejo e pagode, que eu odeio sertanejo, odeio pagode. Eu até falo pro pessoal, o instrumento da Golpe tá muito bom para esses caras bater aí, porque o som é a mesma caca, né? Para não falar outra coisa. Eu vejo o seguinte, você tem hoje muitas ferramentas, nós temos muita opção hoje. Então você não precisa comprar hoje um Pro Tools, trabalhar com Mac, top de linha, se você de repente vai montar uma web TV na sua casa para fazer ou na faculdade, de repente você vai fazer um projeto piloto de uma pequena emissora, desde o início ao fim, desde a parte de engenharia, a parte de produção, de pós-produção. Você pode trabalhar com SoundForge, você pode trabalhar com Vegas. O Vegas para áudio eu acho sensacional, acho super legal de você fazer montagem, para rádio inclusive, é super legal. Agora, claro, Pro Tools, se você for trabalhar profissionalmente, tem o Logic, né, que eu não curto muito, mas tem gente que gosta. Eu sempre digo o seguinte, não adianta você ter a ferramenta na mão e não saber o que fazer com ela. Se você edita bem o áudio no Vegas, o Vegas tem os plugins que você pode fazer um bom trabalho, né? Se você tem um Pro Tools, mas também se você não sabe mexer no Pro Tools, também não adianta nada. Se você não tem o básico, se você não tem não só o básico, a primeira coisa que eu penso quando eu vou pensar em vídeo, em áudio, em projeto, você tem que amar o que você faz, né? Eu sou um eventual professor do Senac, então às vezes eu percebo nos alunos que o cara está ali, mas ele não é do ramo. Você percebe que o cara não vai desenvolver, ele vai ser mais um no mercado, né? Não é uma pessoa que de repente você olha e você fala assim, pô, esse cara, pô, olha que edição que esse cara fez. Olha, na aula de som para cinema, por exemplo, que é um dos cursos que eu dou no Senac, né? Até se você quiser, você corta o Senac, porque você vai levar isso para Casper. Mas assim, nos cursos de cinema, de som para cinema, quando eu ministro, você percebe às vezes a pessoa com uma sensibilidade muito maior, né? E outros nem tanto, porque obviamente nem todos são iguais, né? Então assim, às vezes o aluno se preocupa muito em ter o diploma, ter certificação, mas existe uma grande diferença em você entre ter o diploma na verdade e você ser realmente aquele profissional. Então o software é muito relativo hoje de falar. É uma complementação da pessoa. Então. Eu acho. Hoje em dia a máquina é como um câmera, por exemplo, né? O câmera, o operador de câmera, ele tem que vestir a câmera. A câmera tem que fazer parte do corpo dele.
com relação ao movimento, à sensibilidade, a íris, você vai ajustar, obviamente, né, o momento do zoom, o momento de frisar uma determinada imagem. Um negócio aqui. Vai pro video show. E o software é a mesma coisa. Quando você senta no computador, que você ouve aquele som, que você tem que cortar, como é que você vai utilizar aquele som? Ou seja, essa criatividade tem que, teoricamente, baixar o santo para você falar assim, não, realmente agora eu tive uma sacada boa. Como esse comercial agora da Johnnie Walker, que o gigante se levanta. Pô, é sensacional. Pô, o cara, para ter uma ideia dessa, é show, né? E um pouco de mixagem agora? Microfones. Tudo, se vocês souberem. Mixagem e captação também. Tá. Bom, captação de uma forma geral, ela é fundamental que o operador ele saiba como o microfone funciona. Se tem microfone mais aberto, se tem microfone mais fechado. O pessoal na TV fala muito, eu quero um microfone mais duro ou menos duro. Eu prefiro ainda usar o cardioide, hipercardioide, supercardioide, ou seja, cada fabricante tem a sua linha, eles têm a sua família de microfones, né? O que significa isso, né? Cardioide, supercardioide e assim por diante. Você tem, na abertura do microfone, a vantagem de captar mais ou menos som, né? Se você pegar um cardioide, imaginando um formato de coração, a curva dele seria mais ou menos assim, né? Ou seja, teoricamente, de um modo geral, você tem a captação omnidirecional de tudo. Só que nem sempre você quer isso e nem sempre você precisa disso. Quando a gente vai fazer uma captação na rua, por exemplo, você não pode usar um microfone muito fechado e em estúdio você corta o ruído ambiente, porque o ruído ambiente ele faz parte da cena. Você não pode cortar. Né? Na Paulista é muito comum, todo mundo vai fazer gravação na Paulista, né? Então, qual que é o ruído característico da Paulista? É carro passando, é gente falando, gente andando, né? Buzina, apito de guarda, carro com som alto, moto, ambulância, que lá tem trocentos hospitais, né? Então, esse som, ele tem que fazer parte, ele deve fazer parte da cena. Só que é aí que entra a grande sacada do microfone. Eu não preciso que ele entre numa relação que vai ceifar a minha voz, né? Ou seja, eu preciso me comunicar. Qual que é o ponto principal? Qual que é o foco principal? Vamos supor, você está me entrevistando. Se eu dou a resposta e eu estou na Paulista, o som da buzina do carro não pode ser maior do que a informação. É aí que entra aquele conceito básico de relação sinal-ruído, né? Quer cortar o microfone, o telefone? Não, você que sabe, você quer atender? Não. Então, essa questão da relação sinal-ruído, eu preciso ter mais sinal do que ruído, né? Não adianta, na verdade, eu ter muito ruído e aí chega um determinado momento você fala assim, poxa, mas eu ouço mais o ruído do que a voz do cara. Aí não dá. Então, trabalhar com o microfone hipercardioide, ou seja, um microfone mais fechado, de modo que quando eu estou falando, ele vai captar mais a minha voz do que o ruído externo. Porém, o ruído externo é importante. Então, assim, é diferente você trabalhar, né? Microfone de estúdio e microfone de externo. Os microfones são totalmente diferentes, né? Na verdade, não tem, assim, uma diferença. Existe uma diferença grande, na verdade, né? E essa diferença é a questão da aplicabilidade. Você pega, por exemplo, numa estação de rádio, você vai trabalhar com o microfone, né, dá um pause, deixa eu cortar esse telefone.